O fim, ou o anúncio do fim da NATO foi manifestamente exagerado. Eu acho que é desejado por muitas pessoas e, portanto, ou por algumas pessoas e pessoas vocais, e, portanto, que tendem a confundir os seus desejos com a realidade. Eu tenho desde já de fazer uma declaração de princípios. Eu acho que a vida com a NATO às vezes tem momentos atribulados, mas a vida sem a NATO seria muitíssimo mais complicada. Aliás, nem consigo perceber como é que poderia ser. E, portanto, ou como é que teria sido. Logo, acho que nós muitas vezes partimos para estas cimeiras, para estas conferências, confundindo sempre muito aquilo que algumas pessoas desejam e que sempre viram e veem na NATO um obstáculo àquilo que são a sua visão do mundo e, portanto, às vezes tememos a sermos levados naquilo que está muito presente em Hum, tudo isto e que são grandes mestres da arte da propaganda. uhum. Ah, Ou e, seja, há muita gente a ser levada pelo desejo e não pela realidade. e os outros Hum. a É engolirem isso. muitas vezes aquilo que é propaganda com aquilo que pode ser a realidade. Nós temos aqui grandes, eu estava a dizer, grandes mestres naquilo que é a técnica da informação e da desinformação e da contra-informação, a começar pelo Irão. Hum, O Irão é um país que está com a sua capacidade militar muito, muito degradada. É claro que nós somos informados, o Irão atacou aqui, atacou ali, mas atacou como? Qual é a marinha do Irão neste momento? O que é a aviação do Irão neste momento? O Irão tem uma capacidade muito forte de causar impacto, de provocar desestabilização, notícias, mas o Irão hoje não é o Irão de há um ano, militarmente uhum. falando. Conseguiu organizar, e isso foi muito importante do ponto de vista dessa mesma propaganda, que foi um funeral, e um funeral é, em todos os regimes, um momento catalisador. Portanto, e esse funeral, de alguma forma, serviu também para mostrar que o regime ainda está de pé, mas temos de há perguntas base sobre o Irão, às quais nós não conseguimos encontrar uma resposta. Quem é que manda no Irão neste momento? Quem é o governo do Irão? Quem é o líder no Irão? Quem é que está a mandar no Irão? Por exemplo, estas questões que são básicas e que não se consegue, mas para já temos isto. Temos, e é interessante, é uma cimeira que decorre com um som de fundo de guerra, não é? O que também tem o seu efeito catalisador. Portanto, mas se quisermos, neste momento, eu acho que temos também um outro país que, não tendo estado na Cimeira da NATO, mas que é neste momento se pode perceber que se sente com razões, e as razões às vezes são muito mais importantes que a razão, que é Israel, Hum. não é? Portanto, está reforçado, claramente. Depois temos, em relação ainda ao Irão, eu creio que estes mesmos ataques que o Irão fez em relação àqueles navios mostram que o Irão pode ter acreditado a determinado momento que ia controlar Hormuz. E que, portanto, que todos os navios que se afastassem daquilo que são as rotas que o Irão considera essenciais e que quer controlar, e estes navios estariam mais por Oman, ou seja, o Irão quer controlar e pode ter acreditado que ia controlar. Isso está a ser mostrado neste momento com esta resposta dos Estados Unidos que isso não vai acontecer. Por outro lado, há aqui um outro assunto e que é o Irão está neste momento, economicamente falando, numa situação muito difícil. Ah, e a grande pergunta é durante quanto tempo é que esta espécie de garrote económico ao Irão, acompanhado destes ataques americanos, consegue agir no tempo mais depressa do que o calendário militar norte-americano. Portanto, nós temos aqui sempre os diversos atores, e aqui muitos Estados Unidos e o Irão, a quererem comprar tempo, ou quererem gerir o tempo, ou querer condicionar o tempo, não é? E depois há quem atue sabendo que tem o tempo e que tem de estar lá agora e daqui a vários anos, que é o caso de Israel, e portanto tem uma perspectiva, um olhar às vezes um pouco diferente. Depois eu acho que de Ankara, e agora saindo um bocadinho ali de Hormuz e indo para Ankara, em Ankara nós tivemos, há uma frase, eu acho que tivemos o inevitável show Trump. Acho que dentro de algum tempo, claramente quando acabar a presidência, Trump,
nós talvez consigamos começar a olhar para esta espécie de show Trump e perceber o que é. O que é? Para além de haver momentos em que uma pessoa pode considerar, que não é o meu caso, quer dizer, o homem não, além de ter sido sempre muito histriónico, agora isto está num nível já de insanidade, mas há uma figura muito importante na literatura portuguesa, no Gil Vicente, que era o Parvo Vicentino. O parvo, porque não era sujeito, porque era parvo, a censura não se lhe aplicava da mesma forma. E no meio daquilo tudo, e dos disparates, os miúdos adoravam no Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, quando dizia muitos palavrões, muita coisa, ele ia dizendo As verdades. as verdades sociais e religiosas, e às vezes até considerando-os importantes do ponto de vista da fé, nomeadamente algumas afirmações no Parvo Vicentino que se podem considerar domínio da heresia. E às vezes eu olho para o Trump e penso, provavelmente é algo do mesmo género, a tática, a figura, a personagem que ele mesmo constrói. E há uma frase que ele disse nesta conferência, das muitíssimas que disse, eu confesso que não acompanhei todas de modo algum, há uma que ele diz, agora já não se riem. Isto em relação, até muitas vezes, à postura que os aliados europeus tiveram em relação ao financiamento da NATO. Nesse sentido, pode dizer-se que a administração Trump está a ganhar, ou seja, os aliados europeus da NATO perceberam que têm de passar a ter um peso muito maior na sua defesa, a pagar muito mais a sua defesa, e isso neste momento, que parecia um absurdo completo há algum tempo, neste momento é um dado adquirido e inquestionável. Os aliados europeus, portanto isto é uma coisa também que nos diz respeito, vamos assumir despesas militares muito superiores àquelas que assumíamos no passado. E, portanto, essa é e também incluindo aqui o Canadá, não é? Temos aqui até um eixo importante, Europa-Canadá. Portanto, há aqui este aumento da despesa em defesa. Vamos ver em que medida é que este aumento da despesa em defesa vai dar a esta Europa também uma voz mais forte. E aí é curioso, porque do que saiu de Ankara, saíram vários pontos. Eu há bocado referi um vencedor de tudo isto, que seria Israel, claro que não esteve em Ankara, e que é a Turquia, que tem um agradecimento, mas a Turquia que quer comprar material militar, os Estados Unidos há declarações de que talvez sim, mas entre o talvez sim e a concretização não se sabe. Turquia e essa que há pouco tempo parecia, o Erdogan tem tido portanto, não estamos a falar de um líder democrático. Aliás, o regime tem endurecido bastante. E começou a ter há pouco tempo não, mas afirmações muito preocupantes em relação a Israel. Vamos ver o que Erdogan, e porque também tem sido um ator importante com a Rússia, vamos ver o que é que esta declaração de Trump em relação, não é apenas a declaração de agradecimento no documento que saiu da Cimeira, mas do próprio Trump em relação a Erdogan, e a dizer que só tinha ido porque a Cimeira era na Turquia, porque se fosse noutro país da Europa, admitindo que a Turquia, a Europa, não, ele não teria vindo. Portanto, há aqui, vamos ver como é que vai evoluir a questão da Turquia. Agora, temos também aqui, como momento muito forte, até porque algumas dessas declarações são feitas ao seu lado, um outro protagonista que é Zelensky, é a questão da Ucrânia. Não só a Ucrânia e a linguagem nestas coisas é muito importante. Nós geralmente não damos muita importância sem estas declarações, estas coisas, estes acordos, estas coisas de princípio, mas às vezes quanto mais sintéticos são os documentos, mais importantes são as poucas palavras que eles têm. E os termos usados para referir a Ucrânia estão a mudar. Nós, durante muito tempo, sobretudo em termos europeus, ouvimos falar da Ucrânia e falamos da Ucrânia quase como uma espécie de pedinte de meios militares, e neste momento começamos a assistir a uma inversão dessa linguagem em relação à Ucrânia. A Ucrânia começa a aparecer como fornecedora de segurança, como uma asseguradora, uma entidade, um país
que assegura também segurança. E isso é particularmente importante. Temos também aqui... É descrita como contribuinte para a segurança transatlântica. Exatamente. Pode ser contribuinte, fornecedora, depois temos aqui estas questões da tradução. A pessoa anda sempre à procura. Talvez o teu contribuinte seja mais correto. Ou pelo menos talvez corresponda mais àquilo que eu desejo. Estou como os outros com o fim da NATO. Pronto, como eu desejo muito que isso aconteça. O fim da NATO? Não, isso não. Não, aqui é a Ucrânia. E acho que é, de facto. Um contribuinte para a segurança transatlântica. E depois temos aqui também uma questão importante, que vamos ver depois, é como a relação com a Turquia. Quanto tempo é que isto... Durante quanto tempo como é que isto se traduz em termos de agenda? Que é a questão dos Estados Unidos considerem à Ucrânia uma licença ou a possibilidade de passarem a fabricar os mísseis, os Patriot, não é? E, portanto, quanto tempo, quer dizer, eu presumo que não há bem de ser a mesma coisa começar a fabricar mísseis, não há de ser bem a mesma coisa começar ali a fabricar pneus de automóvel, mas vamos ver, é um sinal, não é? Independentemente do tempo que isto demore. E é um sinal para a Rússia, para Putin, mas é também um sinal para a restante Europa. Eu tenho sempre defendido que nós estamos a assistir a uma transfiguração da União Europeia, penso que não sou nada original nessa matéria, não é? Com um maior peso, um peso crescente, por razões óbvias, dos países daquilo que nós chamávamos antigamente o leste, e depois temos aqui este país que é imenso, que é a Ucrânia, que nós temos o compromisso da sua entrada na União Europeia e que, na minha opinião, reconfigura completamente aquilo até que é o perfil da União Europeia. Um exército calejado num combate dificílimo, forças armadas, não é? Um país jovem, um país com uma relação completamente diferente com a segurança e um país que neste momento pode começa a ser visto como o tal contribuinte para a segurança da União Europeia e como um fabricante, que já o temos também na questão dos drones, também um produtor de armamento. E por outro lado temos, e eu acho que isso é particularmente interessante, e já o disse uma vez e direi todas as vezes que se for preciso, eu tenho uma enorme admiração pelo presidente Zelensky e acho que nós passamos a vida a dizer já não há líderes como antigamente, vejam o Churchill, o de Gaulle, o Roosevelt, toda aquela gente. Pois é, olhem para o Zelensky. O homem começou como cómico, tornou-se o líder de um país, sofreu um tremendo enxovalho na Casa Branca no início da administração de Trump, uma cena inenarrável, e vemo-lo a conseguir ter estabelecido uma relação neste momento profícua para o seu país, porque a questão não é ser profícua para ele, eu não faço a menor ideia se ele gosta das pessoas com quem tem de falar, presumo que não gostará de muitas delas, mas é profícua para o seu país. Ele estava ali sentado e a certa altura estava a fazer um humor sobre... E sem fato. É muito interessante, porque houve aquele momento, não é, em que ele na Casa Branca é esvalhado naquela coisa, está aqui. Portanto, há aqui esta afirmação também de um líder europeu. E saiu de Ankara com a promessa de ajuda militar de 70 mil milhões. Exatamente. Mas, ou seja, a promessa da ajuda militar é uma coisa que ele tem tido sempre ao longo deste tempo. Umas vezes é concretizada, outras vezes não é concretizada. É crescente. Mas aqui os próprios termos em que se fala militarmente a Ucrânia estão a mudar, não é? Portanto, eu acho que isso é também uma das grandes mudanças. E depois temos, se quisermos, não é? A declaração tem aquele ponto muito importante, a declaração que sai de Ankara, sobre que a aliança não admitirá que o Irão tenha armamento nuclear. Às vezes pode parecer que, mas não se pensou sempre isso. Bem, penso que, em bom juízo, os países da Aliança nunca viram com sossego e tranquilidade que o Irão se pudesse armar do ponto de vista nuclear, ou pudesse ter acesso a armamento nuclear. Mas alguns países dentro da União, a dado momento, tiveram posições que eram muito ambíguas nessa matéria, e, por exemplo, estou aqui a pensar no caso da nossa vizinha Espanha. Portanto, temos, e depois essas coisas, quando nós vemos o seguimento
desta conferência através da imprensa espanhola, percebemos que o seu grande problema é qual é que era o lugar do seu chefe de governo nas fotografias, no protocolo. Portanto, há um recentrar também, porque muitas vezes nesta aliança, que é a NATO, há uma hierarquia que não é apenas a hierarquia tradicional, há também o protocolo, muitas vezes tem ali também outras razões, e portanto há aqui também um rearrumar às vezes do peso das potências aqui na União Europeia, que se note chegou a esta conferência em Ankara num mau momento. Nós temos a Alemanha numa crise, temos a França numa crise, temos a Espanha em constante crise, temos não apenas a União, mas temos um primeiro-ministro cessante no Reino Unido, e depois temos aquilo que eu também acho que gostaria muito que nós pudéssemos ver como é que isso está a acontecer na Europa, uma afirmação de em termos pelo menos políticos dentro da União, de uma liderança, que é o caso de Giorgia Meloni, não é? Como é que isso está, até porque é importante também termos isso em conta. A França vai para eleições no ano que vem, Marine Le Pen vai ser provavelmente candidata, e portanto isso não é um assunto de sumenos para a União Europeia ela mesma e para a defesa europeia. Note-se, a França é um país, para os parâmetros europeus, é um país com peso militar, e é um país que tem uma política às vezes externa muito subordinada a determinados interesses do seu próprio país, e vamos ver como é que a União Europeia e a própria NATO, com a qual a França tem uma relação por vezes atribulada, ou teve, vai reagir em função disso. Portanto, em resumo, até porque temos este estúdio, quem tenha acompanhado tudo isto, com muito interesse, acho que quando ouvirem dizer que a NATO vai acabar, é melhor não confundirem o desejo de alguns com a realidade, e portanto, saiu uma NATO, não vou dizer mais unida, nem com mais amor, como diria o Presidente Trump, mas uma... Há saída, porque há entrada... Mas isso talvez faça parte... A ida para Ankara... Talvez faz parte, eu acho que isso faz parte de tal composição da personagem, mas saiu uma NATO com mais condições para ser eficaz.